você poderia falar para a gente quais são os três principais eixos que movem uma escola PEI? Claro que eu posso. É uma das coisas que a gente fala desde 2012, pouca gente comenta, né, sobre os três eixos. Nós temos três eixos estruturantes da escola ensino integral. Os três eixos são gestão pedagógica, gestão escolar e gestão de pessoas, tá? E temos as diretrizes aí, que são os princípios, valores e premissas, né? Então, aqui no gestão pedagógica, a gente tem as aulas da Base Nacional Comum e temos as inovações, que são projeto de vida, tutoria e protagonismo, né? Então, a gente trabalha na gestão pedagógica com esses ingredientes, tá? Na gestão escolar, a gente tem os instrumentos, né? Plano de ação, programa de ação, agendas, PDCA, PPPs, procedimento passo a passo, temos as reuniões e etc, né? E na base, a gente tem gestão de pessoas, que são relacionamentos positivos, né? E também temos que ter pessoas competentes e motivadas, né? Relacionamentos positivos não necessariamente são fáceis no começo, mas depois fica gostoso e fácil, né? São relacionamentos sustentados por confiança e afinidade. E confiança é acreditar um no outro, e afinidade é gostar um do outro, né? Mas não é sempre assim, mas quando a gente tem relacionamentos positivos, com confiança e afinidade, tudo de bom acontece. E temos que ter na base também pessoas competentes e motivadas. Não adianta só ser competente e não querer fazer nada. Não adianta querer fazer tudo se você não sabe fazer nada. Por isso que a gente precisa, na base, ter pessoas competentes e motivadas, que a gente vai evoluindo aos poucos, né? Então, são esses três eixos. Agora, olha que interessante, né? Para você ter uma boa gestão pedagógica, bons resultados da Base Nacional Comum, você precisa ter o quê? Uma boa gestão escolar e pessoas competentes e motivadas. Quer dizer, a gestão pedagógica só vai acontecer bem feita, será bem feita, se tiver o quê? Uma boa gestão escolar e uma boa gestão de pessoas. E, para finalizar, para ter uma boa gestão pedagógica e para ter uma boa gestão escolar, você precisa ter uma boa gestão de pessoas, pessoas com relacionamentos positivos, competentes e motivadas. Então, o que a gente pode concluir aí? Que gestão de pessoas é a causa raiz do sucesso do PEI, tá? Então, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: lá em 2012, quando a gente chegava nas escolas, em 2012, no começo eu já falei, era maravilhoso, né? Pessoas, ai, que legal que é o PEI, que bacana que é o PEI, só falava do PEI, o que aconteceu, o que estava acontecendo, o que os alunos estão adorando, o que as famílias estão adorando, o que os professores estão adorando. Passaram-se 2 meses, ou melhor, os professores são legais, os alunos são legais, etc. Mas passaram-se 2, 3 meses, puxa vida, já comecei a achar problema, porque aquele cara não gostei dele, aquele outro não gostei dele, então começaram-se os conflitos. Por quê? Porque, de novo, é importante entender, né? Lá em 2012, chegaram as pessoas, e como chegam hoje, pessoas que nunca trabalharam o dia inteiro, todos os dias, com as mesmas pessoas. No começo é legal, você tá conhecendo a pessoa, depois passa 1 mês, 2, 3, puta, aquele cara é chato, caramba, aquela é legal, não sei o quê. Então, gestão de pessoas. Então, no começo, começa assim, se não tiver os combinados dos 4 pilares, aquela coisa que a gente já falou, começa a bagunça. E se isso não é resolvido logo de cara, nos primeiros meses, no primeiro semestre, pelo menos, a escola não evolui. A gente só tem relacionamentos negativos, né? A gente só tem conflitos, você só tem dificuldades. E não se discute o pedagógico, não se discute a gestão escolar por conta dos conflitos entre pessoas, né? Tá? Então, os 5 segredos da escola ensino integral. Esses 5 segredos, a gente construiu lá no meio, no começo em 2012, tá? Então, se a gente praticar os 5 segredos, a gente vai conquistar o sucesso da escola. O primeiro segredo que a gente tem no programa Ensino Integral, como a gente já falou, são a gestão de pessoas.
que trabalham principalmente princípios, premissas e valores, tá? Então, o primeiro ingrediente do primeiro segredo é a gente ter pessoas com atitudes e comportamentos sustentados pelos princípios e premissas. E depois, como a gente já falou, relacionamentos, as pessoas tendo relacionamentos positivos com confiança e afinidade. E educadores competentes e motivados. Na realidade, só repetir o que eu falei agora há pouco, né? E aí, essas três coisas, esses três ingredientes trabalhando entre si, interagindo entre si, né? Então, esse é o primeiro segredo do programa Ensino Integral, tá? O segundo segredo é o quadrado de cada um. A gente vai falar daqui a pouco, né? E o que é o segredo? Eu saber quais são os meus principais quadrados. Eu preciso saber quais são os meus principais quadrados. E também preciso saber quais são os principais quadrados dos colegas. Isso é um problema sério na escola. Porque todo mundo quer fazer o quadrado de todos. Aquele cara que é comprometido com o Pedro. Aí ele causa um transtorno enorme, né? Ele é um cara que quer fazer tudo, né? É o competente, é o motivado e incompetente. Ele quer fazer tudo o que não sabe fazer e até o quadrado do outro, né? Isso acontece bastante na escola. Então, cuida desse cara aí, porque ele é uma questão só, a dificuldade dele é só em saber qual é os principais quadrados dele e dos colegas, porque ele quer fazer tudo. Então, os quadrados, os meus quadrados e o quadrado dos colegas, isso também é gestão de pessoas, né? O terceiro segredo são os alinhamentos verticais e os horizontais, né? Então, o que são os alinhamentos verticais? São as relações que existem de cima para baixo e de baixo para cima na escola, né? E o que são os alinhamentos horizontais? Os alinhamentos horizontais são os alinhamentos com o seu par, PCG com o vice-diretor, entre PCAs, entre professores e entre alunos, né? Então, os alinhamentos verticais, horizontais, são esses, tá? Agora, nos alinhamentos verticais e horizontais, tem a interface, que é o contato entre funções e atividades. Nas interfaces, o que acontece? Um entrega algo para o outro. Isso é uma interface. Agora, temos as interações, que acontecem depois de uma interface. Por quê? Às vezes, você precisa fazer junto, depois de entregar algo para a pessoa, você precisa fazer junto para você continuar a fazer o seu trabalho e o colega continuar fazendo o dele. Então, você precisa fazer junto, você precisa trabalhar junto um pouquinho para que ambos consigam atingir o sucesso naquela atividade. Então, interação é fazer junto, depois de uma interface. Agora, o que acontece depois de uma interação? Combinados. Quer dizer, o que são os combinados? Ó, fizemos isso junto, agora você vai fazer isso, você não vai fazer isso, e eu vou fazer isso, e eu não vou fazer isso. Então, depois de uma interface, de uma interação, existe, sim, os combinados, tá? Então, o construir combinados é o que fazer, o que não fazer, isso também é gestão de pessoas, tá? Agora, o quarto segredo é o PDCA. É o planejar, é o fazer, o controlar e agir. Pessoal, tem lá no YouTube, né, PDCA, tem no meu Facebook um artigo que eu escrevi a pedido também, eu escrevi, né, que fala do PDCA no YouTube, no Facebook, recentemente eu fiz, e tem também a causa raiz, né, tem um texto que eu fiz, um artigo sobre causa raiz. Então, vejam lá, porque se a gente for falar de PDCA aqui, né, vai demorar um pouquinho, então vejam lá, por favor, no YouTube, e também no Facebook tem uma parte escrita, não é vídeo, tá? É uma parte escrita, tá? O quinto segredo é o procedimento passo a passo, tá? O que é o procedimento passo a passo? Ajuda o procedimento passo a passo no primeiro segredo, que é a gestão de pessoas. Ajuda nas pessoas trabalharem juntas com um espírito de equipe. O PDCA ajuda também no segundo segredo, porque ele define bem o quadrado de cada um e o quadrado do outro, tá? Ajuda também no terceiro segredo, porque lá ele define o que mais faz são os alinhamentos verticais e horizontais por meio das interfaces e interações, né? Ajuda no quarto segredo, porque o PPP é um PDCA daquela metodologia. Ele é puramente um PDCA, o PPP, tá? E o uso dos PPPs tem uma melhoria contínua, consistente e sustentável, tá? Então, pessoal, o que eu posso falar para vocês é o seguinte.
É o que a gente vai ver em seguida. A escola que usa os PPPs, elas evoluem, elas crescem. E escolas que não dão importância para o PPP, elas ficam batendo cabeça, pessoal. Isso é fato. Converse com os diretores que usam os PPPs até hoje, tá? Aí vocês vão ver o quanto ele é importante, tá? Então, vamos falar agora de formação em PPP, a dupla perfeita, né? Tá? Vamos fazer uma reflexão. Nas formações que a gente participou, quando a gente sai dessa, ou quando a gente saiu dessa formação, o que aconteceu? Você saiu satisfeito, né? E sair satisfeito de uma formação significa que ela foi eficaz? Ou, quando saímos de uma formação insatisfeitos, significa que ela foi ineficaz, né? Então, isso é a primeira reflexão que a gente precisa fazer. Agora, vamos fazer um teste com 5 perguntas. Tá? Se a gente responder essas 5 perguntas de forma consistente, a formação foi eficaz. Quando a gente não conseguir responder estas ou algumas dessas perguntas de forma consistente, a formação não foi eficaz. Independentemente se a gente saiu satisfeito ou não. De novo, para a formação ter sido eficaz, você, ao sair dessa formação, você precisa ter respostas simples, objetivas e consistentes para essas 5 perguntas, tá? Vamos falar sobre o guia de aprendizagem. É um exemplo, tá? É um exemplo. Então, vamos falar. O que é um guia de aprendizagem? O guia de aprendizagem é um documento que estabelece quantas e quais habilidades deverão ser dadas no bimestre para uma determinada série ou ano. Posso completar. Eu respondi de uma forma objetiva, simples e consistente. Mas eu posso completar essa resposta. Um guia de aprendizagem é um documento que estabelece para cada habilidade que será ensinada os exercícios, as dinâmicas e as atividades que serão dadas para ensinar esta única habilidade. O guia de aprendizagem também estabelece as avaliações de processo que eu preciso fazer para avaliar se os alunos estão aprendendo ou não no processo. Por quê? Porque se eles estiverem aprendendo, constatado pelas avaliações de processo, eu continuo a ensinar aquela habilidade. Agora, se a boa parte dos alunos não estão adquirindo, baseando-se nas avaliações de processo, eu preciso retomar alguns pontos antes de continuar a ensinar esta habilidade. Então, as avaliações de processo precisa ter. Eu também preciso ter as avaliações de resultado. As avaliações de resultado são aquelas avaliações que eu preciso estabelecer no guia para que, no final do ensino de uma habilidade, eu consiga fazer uma avaliação no final para verificar quem aprendeu e quem não aprendeu aquela habilidade. Eu preciso ter essas avaliações de resultado para colocar lá quem aprendeu, quem adquiriu a habilidade ou não, né? E, para finalizar, o guia de aprendizagem também tem que ter 1 ou 2 ou 3 provas que serão aplicadas no final do bimestre para avaliar se os alunos aprenderam todas as habilidades ensinadas no bimestre. 2 ou 3 provas, né? Então, de novo, né, pessoal? Para você fazer um guia desse, vai demorar uns 2 anos, pelo menos, para vocês fazerem um guia que tenha tudo isso que eu falei. Qual é o principal objetivo do guia de aprendizagem? Que é a segunda pergunta. E os 2 outros principais objetivos? O principal objetivo é um só, sempre, e temos sempre mais 2, que são os 3 principais objetivos. Não existe 10 principais objetivos, existe o principal e os principais, que são 3. O principal objetivo do guia de aprendizagem é fazer com que o aluno aprenda o currículo do bimestre. Tá?
Quem é o principal responsável pelo guia? O principal responsável pelo guia é o professor da disciplina, é ele que tem que fazer. O segundo responsável é o PCA na área, que tem que fazer que todos os professores da sua área tenham. E o PCG é o terceiro principal responsável, que tem que fazer que todos os professores da escola tenham seu guia. E o diretor é o responsável por tudo, né? Qual a principal interface de interação que o guia tem? A principal interação que o guia tem, de aprendizagem, primeiro é com o plano de aula, de um lado, e do outro, com o plano de nivelamento. Por quê? Porque, a hora que eu estiver ensinando uma habilidade estruturante na minha aula regular, que é a aula do guia, né, eu tenho que ter certeza que aquelas habilidades de anos anteriores, que o aluno não tem adquirido ainda, já foram trabalhadas e já foram superadas. Por quê? Porque essas habilidades impactam no aprendizado do aluno dessa habilidade estruturante que eu vou ensinar. Vou repetir de outra forma. Eu vou dar uma habilidade estruturante na minha aula regular. Eu tenho que ter certeza que aquelas habilidades do nivelamento que estão sendo ensinadas lá, que os alunos não têm, que impactam no aprendizado dessas, já foram superadas antes de eu dar esta habilidade. Agora, se eu ensinar esta habilidade, sendo que os alunos não superaram aquelas habilidades que impactam nessa, não adianta eu ensinar. Eles não vão aprender esta habilidade porque eles não superaram aquelas que impactam nesta. E o que acontece muito na escola, normalmente, no começo? O professor se mata de ensinar, querendo fazer o aluno aprender esta habilidade, e não consegue. Por que não consegue? Não é culpa dele. Ele não consegue por quê? Porque os alunos não possuem adquiridas aquelas habilidades de anos anteriores que impactam no aprendizado desta. E aí, querem matar o professor porque ele não consegue fazer o aluno aprender. Ele não vai aprender mesmo. Por quê? Porque, de um lado, tem um nivelamento que não superou as necessidades para o aluno aprender o que está no currículo de hoje. Então, de um lado, o nivelamento, o plano de aula, porque o plano de aula, o guia de aprendizagem vale para todas as classes da mesma série. O plano de aula vale só para aquela classe. O plano de aula é como é que eu vou dar o que está no currículo nesta classe, porque tem classe que está mais avançada e tem classes que está menos avançada. Então, eu tenho que adequar o meu plano de aula de acordo com o nível de proficiência da classe. Né? Por outro lado, você tem também uma interface com orientação de estudos, com o plano de orientação de estudos. Por quê? Porque o plano de orientação de estudos, além de ensinar formas de aprendizados inovadoras, né, metodologias inovadoras de aprendizado, a orientação de estudo também tem que recuperar aquelas habilidades que não foram superadas nas aulas regulares. Quer dizer, no final do bimestre, nesta classe, tem metade da classe que não vai adquirir uma habilidade, dentro do bimestre, eu tenho que fazer essa metade da classe recuperar essa habilidade. Por quê? Porque se não recuperar essa habilidade, eles não vão aprender as habilidades do bimestre seguinte, porque essa habilidade é pré-requisito para o aprendizado das habilidades do bimestre seguinte. Então, o OE tem que fazer isso, além de ensinar com metodologias inovadoras, o quê? As habilidades não adquiridas nas aulas regulares. Também tem a interação, a aula de regular, que está lá no guia, com eletivas. Porque as eletivas têm que enriquecer o currículo a partir do momento que a escola, a série ou o ano, não tenha defasagem, certo? Então, você pode ensinar mais habilidades, que é enriquecer o currículo, quando o aluno não tem defasagem. Não dá para enriquecer mais habilidades com o aluno se ele tem defasagem. Agora, o que tem que acontecer nas eletivas? As eletivas, enriquecer, ou, se tiver defasagem no semestre, né, tem que trabalhar a recuperação das habilidades não adquiridas no semestre anterior, para que no ano seguinte, ou no semestre seguinte, os alunos tenham condições de aprender as habilidades do semestre seguinte, porque elas são impactadas por essas habilidades não adquiridas no semestre anterior. Tá? Quais são os principais indicadores? O principal indicador é se o currículo foi dado do que foi planejado, né, do guia. Quer dizer, tem lá 10 habilidades, foram dadas 10? Sim. Né? E das habilidades dadas, quantos por cento foi dado? Né? E outra,
do que foi dado, do que foi ensinado, quantos eles aprenderam? Quantos aprenderam quantas habilidades? Esses são indicadores do guia. Tá? Agora, simplificando, finalizando. A partir do momento que você dá consciência para a pessoa, para o educador, sobre o que é um guia de aprendizagem, o diretor tem que dar a obrigação para os professores de falar, o guia de aprendizagem é isso, o que é, principal objetivo, principal responsável, principal interface de interação e principal indicador, tá? Imediatamente, o professor precisa enxergar significado no guia de aprendizagem. Por quê? Porque se o professor tem a consciência dado pelo diretor, se ele enxerga significado de dentro para fora, né, ele vai, consequentemente, naturalmente, passar a consciência e o significado do guia para o aluno. Agora, se o professor não enxerga significado no guia, ele não vai passar consciência e não vai transferir o significado para o aluno. Se o aluno não tem consciência, não enxerga significado, significa o quê? Significa que o aluno não sabe o que ele está aprendendo e para que serve aquilo que ele vai aprender. Agora, você conhece alguém, mesmo que aluno, além do aluno, que vai querer aprender o que não sabe o que é e para que serve? Então, o que acontece muito nas escolas? Muitos educadores, professores, acham que o guia é importante. O guia tem significado. Passa isso para o aluno, cara, você vai aprender isso por causa disso, você vai adquirir essa habilidade assim, 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 você vai adquirir essa competência assim, assim, e o aluno vê o que ele vai aprender, vai enxergar significado no que ele vai aprender, o aluno aprende. Agora, acontece na minoria, que o professor acha que o guia é burocrático, que não serve para nada, que é só para engessar o professor, né? E não passa consciência e significado para o aluno do que ele vai aprender, por que ele vai aprender, e o aluno não quer aprender. Aí a culpa é do aluno. Aí dá problema. Porque não enxerga significado. E não vai fazer o aluno enxergar significado. Né? Então, se você tiver respostas consistentes dessas 5 perguntas, a formação é eficaz. Porque a pessoa vai ter consciência e vai enxergar também o significado. Tá? Agora, entender significa aprender. O que é aprender? Aprender é transformar o que você tem consciência, o que você entendeu, em ações eficientes e eficazes. Ações eficientes é fazer aquilo que você entendeu em tempo adequado. E também, com as ações eficazes, fazer na qualidade esperada. Então, se você tem... O que a gente pode concluir, então? Que entender é diferente de aprender. Então, é possível uma pessoa entender e não aprender? Né? Sim, é possível. Tá? Então, o que a gente precisa fazer para aprender de forma completa e perfeita? Né? Para aprender todas essas metodologias que a gente já falou? O uso dos PPPs. Né? Então, o que tem nas formações, caramba, primeiro que boa parte das formações não te dá a consciência completa. Uma boa formação, se você for dar PCG, diretor, tem que ter respostas para 5 perguntas. As formações que você participar, você tem que ter respostas para 5 perguntas. Agora, você ter respostas para 5 perguntas não significa que você sabe fazer. Você entendeu, você tem a consciência, mas você não aprendeu ainda. Né? Então, aí vem o PPP. Por quê? O PPP define o como fazer cada o quê e como fazer cada metodologia. O PPP é o PDCA para fazer cada o quê. O PPP é o que garante a eficácia da realização de cada metodologia.
tá? É o que garante a padronização do como fazer. Todo mundo tem que fazer daquele jeito, né? Define os quadrados de cada um, as interfaces, interações, garante os resultados. O PPP é o que garante a replicabilidade da metodologia, quer dizer, eu vou conseguir replicar aquilo que já está bom, né? É um instrumento de formação, porque obriga a gente a refletir quando a gente está olhando para ele. Então, caramba, eu estou vendo aqui, caramba, como é que é isso daqui mesmo? Vamos revisitar a formação, né? É um instrumento para fazer junto, pessoal. Para fazer acompanhamentos, para fazer o CAF. É para aprender junto. O PPP é um instrumento para se medir as maturidades das metodologias da escola. Quer dizer, eu estou com dificuldade nesse ponto 4 aqui, então a minha maturidade é 4, eu tenho que completar, mas eu não consigo, não fiz direito o 4 ainda, né? O PPP também é um checklist. Cuidado, ele é um checklist, mas não pode ser utilizado exclusivamente como checklist. Foi o que aconteceu muito no início do PEI. O PPP é tudo isso que a gente falou até agora. E muita gente usou o PPP exclusivamente como checklist. Quem passou por isso sabe o que eu estou falando. Fez isso ou não fez? Está errado. Fez isso ou não fez? Está errado. Cara, não é para fazer quem fez, quem não fez, só utilizando-o como checklist. Porque se utilizar como checklist, você está usando o PPP como martelo para bater na cabeça do diretor. Agora, se você usa o mesmo martelo para construir alguma coisa, caramba, é o que o PPP fala, tá? E aí tem o sucesso, né? Então, por isso que formação mais PPP é a dupla perfeita, tá? Pessoal, tem um vídeo lá no YouTube, acho que de alguns minutos, para vocês olharem de novo essa parte aí, tá bom? Vamos agora para o PEI em uma página, tá? Esse banner foi construído na metade de 2012. Eu fiz pequenas alterações, não no conteúdo, mas na descrição só, tá? E a gente vê muito pouco ele sendo utilizado, né? Eu acho que deveria ser mais, tá? O programa Ensino Integral em uma página tem essa configuração, tá? Onde nós temos os ingredientes do programa Ensino Integral, que estão aí dentro de cada caixinha, né? E temos também as interações, que são essas caixas transparentes, esses quadrados transparentes, que envolvem, por exemplo, o jovem protagonista é uma interação entre autonomia, competência e solidariedade, né? Então, quando aulas regulares com as aulas de nivelamento OAI eletivas, tem que ter uma interação, né, e etc, né? E o principal objetivo do programa Ensino Integral é que a gente transforme nosso aluno num jovem protagonista. Primeiro, ele precisa ser autônomo. Primeiro, ele precisa saber se virar sozinho na escola. Segundo, ele precisa ser competente. Ele só vai ser competente se ele for autônomo, né? E ser competente é saber fazer as coisas da escola. E por último, depois que ele é autônomo e competente, ele precisa se tornar solidário, saber que entender que ajudar as pessoas vale a pena, porque toda vez que você ajuda alguém, você se desenvolve mais e torna a sua vida e a vida dos outros melhor, né? Agora, as três coisas juntas, pessoal, transformamos o jovem em protagonista. Agora, independentemente, cada uma dessas coisas não é bom, ou exclusivamente. Uma pessoa aluno ou professor que é exclusivamente autônomo, ele é egoísta. Uma pessoa que é exclusivamente competente, ela é arrogante. Uma pessoa exclusivamente solidária, ela é o bobão da turma, né? Quer ajudar todo mundo, mas não se vira sozinho e não sabe fazer nada. Independentemente, exclusivamente, cada uma dessas características não serve para nada, mas agora as três juntas, fantástico. Olhem lá no YouTube, tem um vídeo lá que chama Piper, escrito em português, né? Piper. É um desenho animado que ganhou o Oscar em 2017 ou 2018, tá? Que mostra exatamente o que é ser um jovem protagonista. Primeiro ele tem que ser autônomo, depois competente, depois solidário, tá? E aí, para a gente atingir esse principal objetivo, a gente tem que começar pela base da escola, que é a gestão de pessoas, o primeiro segredo do PEI, né? Então, veja as relações causa e efeito que existem entre esses blocos de coisas, né? Então, na base, no primeiro degrau da escada, a gente tem que ter educadores, atitudes, comportamentos sustentados pelos princípios e premissas. Já falamos sobre isso. A gente precisa ter pessoas com relacionamentos positivos
E também temos que ter educadores competentes e motivados. É a terceira ou quarta vez que a gente fala a mesma coisa, certo? E aí a gente consegue fazer com que a escola seja divertida, interessante e difícil. No começo, pessoal, a escola tem que ser divertida e interessante. No começo. Depois, ela tem que ser sempre divertida, interessante e começar a ser difícil, porque aprender não é fácil. Tá? E isso a gente consegue através das aulas regulares, aulas de nivelamento e eletivas. Tendo a escola desse jeito, vamos para o próximo degrau. Quer dizer, o aluno com projeto de vida se compromete a estudar e busca excelência acadêmica, com a ajuda principalmente do tutor. Né? Aluno com projeto de vida vai fazer isso. Aí, com excelência acadêmica, seu projeto de vida e ajuda do tutor, né? O que acontece? Vamos para o próximo degrau, para o último degrau, que é ele se torna autônomo, competente e solidário. E, ao mesmo tempo, ele se torna, então, um jovem protagonista. E se ele tem tudo isso, ele continuará os estudos, estará preparado para a vida e vai buscar o seu projeto de vida. Isso é o programa Ensino Integral em uma página. Para a gente explicar, dá para falar sobre ele em 2 minutos, como a gente falou, e, de fato, a gente precisa de umas 60 horas para falar de tudo isso, mas isso é importante, dá para vocês apresentarem esse material para os pais, para os alunos, para os professores no início da escola. É isso que acontece na escola Ensino Integral. Por quê? A gente tem que entender que o programa Ensino Integral é isso aqui. Depois a gente vai falar de cada ingrediente, de cada partezinha do programa, mas precisa entender todo mundo isso. E para tudo isso acontecer, depende do educador, né? Depende do professor, depende do diretor, tá?